Senhor Deus querido, em hospitais, em todas as estruturas, em todos os níveis. Abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, as demais nações, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 2, Salmo de número 27, vou ler 1 e 2 aqui, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ok? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, ok? Olha só, o verso 2, eu já falei a parte A, né? O verso 2, vou agora passar para a parte B desse rico versículo aqui. Diz, eles tropeçaram e caíram. Eu disse na nossa última live aqui que Davi era um homem com muitas responsabilidades, com muita autoridade, e tinha muitos inimigos, inimigos internos e inimigos internos, né? Aqueles que estavam dentro de Jerusalém querendo usurpar o poder, aqueles que estavam dentro dos muros de Jerusalém e da nação, né? De uma forma geral, em Israel, a serviço de outras potências, e não muda nada, né? Continua aí a mesma coisa, né? Quantas nações aí estão cheias de espiões, né? Espiões da China, de Cuba, né? Estava vendo aí um documentário ontem, um absurdo, né? E também algumas nações de esquerda, né? Comunistas, que têm sido monitoradas também, têm sido espionadas, né? Para prever aí os seus ataques, né? Seus absurdos. Mas o fato é que Davi, ele teve muitos inimigos, porque o propósito de Davi era levar Israel, né? Era verdadeiramente estabelecer a glória, a influência dessa nação, da nação daquele povo chamado, né, pelo Senhor, um povo que deveria ser um sacerdócio real, uma nação santa. Então Davi, ele dedicou uma boa parte da sua vida para verdadeiramente aumentar a influência de Israel, e ele conseguiu fazer isso. Né? Levou para um outro nível. Quando Salomão assume, tem aquele encontro maravilhoso com Deus, aí a coisa foi para um outro patamar absurdo. Mas o fato é que as grandes potências mundiais sempre quiseram aquele pedaço de terra. Quiseram não, querem até hoje. Beleza? Então esses adversários se levantavam contra ele. Mas ele diz aqui, se levantaram, mas eles tropeçaram e caíram. Eu quero falar um negócio para você. Está bem claro para nós que a boa mão de Deus era sobre a vida e o ministério de Davi. Isso é claro, né? Assim como a boa mão de Deus era sobre José no Egito, não somente na casa de Potifar, né? Não importa onde ele estivesse, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Ok? Eu quero dizer que ainda que nós estejamos, né, nas situações mais difíceis, mais complicadas, nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, não podemos nos esquecer que se nós andarmos nos caminhos do Senhor, a boa mão do Senhor estará sobre nós, o favor incomparável de Deus irá se manifestar através da nossa vida. Existem pessoas que são condutoras, né, de bênçãos, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pela sua reverência ao Senhor, pelo seu quebrantamento, pela sua intimidade com Deus. Ela chega numa empresa, ela leva prosperidade, ela leva paz. Está entendendo isso? José fez prosperar, Potifar ficou milionário. Por quê? Porque tinha ali, né, um escravo, mas Deus era com esse escravo. Aí depois, na prisão, ele se torna o administrador daquela prisão. E mais tarde, no auge do seu propósito ali, né? Todo aquele momento de preparação para estar à frente do Egito, negociando, trocando. O Egito virou a grande potência naquela época, porque as nações passavam fome extrema e eles trocavam comida, porque não tinham mais dinheiro nem recurso, pelas suas terras. José levou o Egito para um nível assim. Por quê? Porque a boa mão de Deus era sobre ele. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar, né, a boa mão de Deus sobre nós, que nós verdadeiramente possamos levar prosperidade, possamos levar bênção para onde a gente vai. Né? Já pastorei algumas igrejas, nunca deixei uma igreja pior do que eu encontrei. Nunca. Né? Particularmente as últimas 3 igrejas, né, que elas já faz um bom tempo, né? 8, a outra foram 5, a outra foram 4. Né? 8 com 5, 13, 17 anos, né? Passei por 3 igrejas e todas elas eu peguei sem estrutura, sem nenhum banheiro decente sequer, né? E elas ficaram excelentes, aumentou a arrecadação, aumentou o número de pessoas,
E isso aí é para a glória de Deus. Por quê? Porque a boa mão é sobre nós. E por quê? Porque nós queremos fazer o melhor. Não adianta a boa mão de Deus estar sobre nós se nós não estivermos dispostos a dar o nosso melhor aonde quer que nós estejamos. De ser fiel no pouco, para que Deus nos coloque no muito. Veja, eles tropeçaram e caíram. Isso não é uma questão de favoritismo de Deus por Davi. Não era somente isso. A questão é, que caminhos nós trilhamos? Veja, os inimigos se levantaram e caíram, por quê? Não era só porque Deus, é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque essas pessoas que se levantaram contra ele, eles não viviam os princípios de Deus. Eles quebravam, eles transgrediam os princípios de Deus. Eles transgrediam os princípios de Deus. Aqui é o seguinte, isso não é uma questão de favoritismo de Deus por Davi. A questão é, quais caminhos nós temos trilhado? Quais caminhos nós estamos escolhendo? As pessoas que se levantaram contra Davi eram malfeitores. Malfeitores. Eram malfeitores. Veja, Salmo 1, 5 e 6. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conheceram o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Veja, o ímpio, ele se destrói por si só. Deus não precisa fazer nada, não. Eles se destroem por si só, porque os seus caminhos são caminhos de morte. Gente, Provérbios há muito tempo, desde os primeiros anos da minha conversão, que uma coisa saltou. Já viu quando você está lendo um livro da Bíblia e algo salta em cima de você, assim, uma revelação, né? Esse texto de Provérbios 14 e 12, há caminhos que ao homem são caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. É uma coisa séria, é uma coisa pesada, que aliás se repete duas vezes se repete, porque Provérbio 16 vai falar exatamente a mesma coisa. Há caminhos que ao homem são caminhos de vida, mas no final são caminhos, né? Eles vão se revelar como caminhos de morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem pessoas cegas. Os ímpios estão nas trevas, os malfeitores estão em trevas, por isso que eles fazem o que fazem. Porque estão em trevas, estão sob o domínio de um poder, de um principado, de uma potestade maldita, maligna. Por isso estão nos caminhos. É o que o apóstolo Paulo fala, e nós éramos assim antes da nossa conversão. Paulo fala, outrora andávamos segundo o curso desse mundo. E ele se coloca também, andávamos, ou seja, ele também. Apesar de servir uma religião, ele entendeu que não era um caminho de vida, era um caminho de morte. O que eu acho bastante triste aqui é que muitas pessoas só vão descobrir que estão no caminho de morte lá no final. Olha só. Lá no final. A Bíblia fala dos dois ladrões, né? Teve um que se converteu. Eu acho essa história linda, maravilhosa, né? Nada se compara e tal. Aquele ladrão que foi para o céu, mas eu fico pensando nos últimos momentos mesmo, ele estava aflito, né? Falou, meu Deus, eu perdi a minha vida, eu vivi uma vida inteira fazendo coisas erradas e nunca percebi. Assim são muitas pessoas. E assim como esse ladrão, muitas pessoas tiveram o privilégio, né, de se arrepender no final. Eu não estou aqui encorajando ninguém, não, tá? Para você continuar deliberadamente na prática do pecado e quando você estiver morrendo você vai se arrepender. Não é todo mundo que tem esse privilégio, não é não. Aliás, o grande privilégio é você conhecer Deus o mais cedo possível. Eu me converti, eu devia ter 24 anos de idade quando eu me converti. 22 anos de idade quando eu me converti. Meu Deus, por quantas coisas eu passei. Tanto sofrimento desnecessário. Houve uma época na minha vida que eu tinha um vazio tão grande dentro de mim. Meu Deus. Hoje, quando uma pessoa pensa, né, em se suicidar, uma pessoa entra em depressão, eu fico pensando naquilo que eu sentia. Se demorasse mais um pouco, a coisa ia ficar complicada para mim. Mas em 1994, perdão, né, eu disse 97, na verdade eu me converti em 1994. Em 1994, eu me casei em 97. Finalzinho, 1994. E aí tudo começou a fazer sentido. Aí eu comecei a caminhar em outro caminho. Agora eu estava no caminho de vida, agora eu estava no caminho da luz. Agora eu estava empunhando as armas espirituais. Agora eu não servia mais o príncipe desse século, mas agora, né, eu estava debaixo do senhorio, do governo do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho certeza que se eu demorasse mais um pouco, eu ia fazer alguma besteira. Quer dizer, maior do que eu já tinha feito até então, né? Porque eu senti um vazio absurdo no meu coração.
E Deus supriu isso. Por quê? Porque eu estava no caminho de morte. E porque a oportunidade me foi dada e eu disse sim, mas eu poderia ter dito não. Porque é uma questão de livre-arbítrio. Compreende? Quantas pessoas dizem não? Quantas pessoas já entenderam isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Tiveram um encontro com a oportunidade, né? E estão, a palavra é, estão procrastinando, empurrando esse negócio. Não, depois que eu me casar eu vou me converter, depois que eu acabar a faculdade eu vou me converter, depois que eu tiver saciado do mundo. Cara, isso é um buraco sem fundo. As trevas é um buraco sem fundo. Os prazeres desse mundo. Tanto que mesmo depois de convertido nós teremos tentações ainda. Muito complicado. Então veja bem, aqueles malfeitores, eles tropeçaram e caíram. Isso não é uma questão de favoritismo de Deus por Davi. Isso é uma questão do caminho que escolhemos trilhar. O caminho que nós escolhemos trilhar. Você está no caminho de vida ou você está no caminho de morte? Você está no caminho de vida ou você está no caminho de morte? Eu peço que o Espírito Santo, arranca as escamas dos seus olhos. Paulo estava no caminho de morte, estava no caminho de Damasco. Veja, cheio de poder institucional, cheio de autoridade institucional, tinha cartas, ele tinha documentos, era um homem influente, mas estava no caminho de morte. E se ele não se arrependesse ali, ele pereceria. Ele teve a oportunidade dele. Quantas pessoas têm? Deus dá oportunidade. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Gente, quantas pessoas eu tratei nessa vida? Quantas pessoas, como pastor e como leigo? Foi muito rápido. Eu me tornei um pastor muito rápido, né? Mas antes de ser um pastor com diploma na mão, com título institucional, eu já exercia um ministério pastoral. Porque eu cuidava de vidas. A pessoa que me discipulou ainda está vivo, é um grande cuidador de vidas. É um cara que se interessa pelas vidas, é um cara que sofre. Ele sofre quando ele vê o propósito dele é trabalhar com gente, assim, vou falar doido, mas não é o doido do manicômio. A gente doido dessa vida. E teve um que eu acompanhei muito tempo com ele. Na época ele tinha uma motinha velhinha, uma CG, uma tortadinha assim. A gente fazia visita, eu e ele, subia a Serra de Petrópolis. Meu grande amigo Edivaldo. E teve um que a gente evangelizava, o cara ia para a igreja, saía da igreja, ia para a igreja, saía da igreja. E fazia. Um belo dia nós estávamos num churrasco, num determinado lugar, escutamos 3 tiros, fomos ver, era aquela pessoa. Que nós investimos tanta oração, que nós investimos tanto aconselhamento, que nós investimos tanta coisa. Eu não posso falar dos últimos momentos de uma pessoa. Não posso. Não sei se ele está no céu, se está no inferno. Eu não sei. Mas a probabilidade é que ele não teve tempo. Porque o diabo é assim. A Bíblia fala o quê? O diabo é como um leão. Você já viu o ataque de leão? Hoje a gente tem vários vídeos. Assiste aí um ataque de leão. Às vezes é uma gazela rápida, ágil. Geralmente não dá. Quando vê, já está mordendo a garganta e o bicho está estribuchando e vai virar comida de leão. Em nome de Jesus, continuemos caminhando na luz e vamos pregar esse evangelho para as pessoas que não estão caminhando na luz do Senhor. Pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido, cegos. Quando você escuta áudios de certos bandidos, você não tem como imaginar assim, cara, essa pessoa está cega. Como assim? Mata um trabalhador e celebra isso? Eu entendo isso. É cegueira, isso que, sabe? E o salário do pecado é a morte. A corrupção, não somente a morte física, mas a morte eterna. Gente, isso é muito complicado. Isso é muito, muito, muito complicado. Amém? Vamos lá. Diz aqui, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Olha só, deixa eu te falar, eu estou falando de Davi e de pessoas que o perseguiam, né? Pessoas do mal. Olha só que revelação maravilhosa. Pega essa chave aí, ó. Deus não tem preferências por pessoas, mas pelas condutas que elas escolhem viver. Sabe por quê? Pecadores todos nós somos. Espiritualmente falando, todo mundo.
Não há nenhum bom, não há nenhum justo, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. Em Cristo nós fomos justificados, é verdade. Mas o que acontece, A natureza carnal está aqui, Ela tá aprisionada nos nossos membros. Essa natureza não saiu de nós. Entenda isso. A natureza pecaminosa, né? A carne, aquilo que Paulo fala, carne contra espírito, carne contra espírito. Só que agora tem um espírito para, equilibrar as coisas. E quanto mais com Deus a gente está, né, mais nós vencemos. Quanto mais eu alimento o meu espírito, mais a minha carne enfraquece. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais o meu espírito enfraquece. Mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, não tem freio nenhum. É devassidão. Toda sorte de devassidão, de loucura. E aí você fala, né? Então é por isso, né? É que somente as pessoas que não... as pessoas que eram loucas, as pessoas que eram do tráfico, pessoas que eram da bandidagem, pessoas que eram... Esses têm que se converter, porque eu sou bonzinho. Não existe isso. Não tem essa de bonzinho. Não existe ninguém bonzinho para Deus. Todos pecaram e são carentes da graça de Deus. É só o sangue de Jesus que nos purifica. Amém? O caminho dos justos é estreito. É isso que a Bíblia fala, né? Jesus fala, a gente tem que entrar pela porta estreita. A gente tem que andar no caminho apertado. Isso te dá algum referencial de conforto? Isso te dá algum referencial de conforto mesmo? Caminho apertado, porta apertada. O dos ímpios é assim, o caminho dos ímpios é cheio de trevas e tropeços. Veja, o nosso caminho é difícil, porque é um caminho de renúncia. O que Jesus fala? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, siga-me. Só que ambos, né, são difíceis, mas só um dos dois conduz à salvação. Só um dos dois conduz à salvação. Eu tenho que tomar minha cruz todo dia, mas existe um Deus que me ajuda a carregar. Existe um Espírito que me consola. Existe um corpo que me cura, que me sara, que me sustenta, que me assiste, porque essa é a função do corpo de Cristo. Existe um corpo que me serve e ao qual eu sirvo, como estou servindo agora. Ok? Está claro para você? Somente um dos dois caminhos conduz à salvação. E Jesus diz aqui, João 14,6, eu sou. Ego eimi rodóis. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Só Ele pode nos conduzir à vida eterna. Precisamos andar nos seus caminhos. Precisamos. Veja, nem mesmo o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, estava isento do princípio espiritual do caminho da justiça e da impiedade. Porque Davi foi muito bem sucedido, mas o dia que ele foi para o outro caminho, o que aconteceu com ele? Desgraça. Desgraça, mas desgraça sim. Difícil de você encontrar uma desgraça igual essa de Davi aí. O drama familiar. Meu Deus, quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Isso desdobrou, né? Essa coisa do pecado é um negócio complicado pra caramba. Afetou a sua família, afetou os seus filhos, afetou a nação. Davi era o soberano. Então aí quando o soberano cai, ele traz um risco à nação. É como um presidente que comete um crime, que é um pecado. Ele traz terríveis prejuízos. Toda essa roubalheira que aconteceu antes desse governo. Gente, a gente não tem como consertar isso. Não tem como. Foi. Agora é bola para frente. Tirar o olho do retrovisor e seguir para frente. Amém? Mas tem consequências. Graves consequências. Permita-me te apresentar aquilo que eu estava falando. O outro Davi. Veja que Deus não tem preferência. Quando Davi errou, a mão de Deus saiu fora. Deus recolheu a mão dele. Não, eu não vou abençoar esse negócio, não. O Davi de 2 Samuel, capítulo 11. O texto narra um adultério seguido de um homicídio. E não foi um homicídio em legítima defesa, né, que o marido traído foi para cima dele e ele estava se defendendo. Não. Foi doloso. Foi com dolo. Doloso. Esse Davi perdeu o temor. O pecado faz isso com a gente, né? Perdeu o temor. Seguiu pelo caminho que tanto condenava. Outra coisa que acontece quando a gente cai.
Lá eu estou falando daqueles que vivem no pecado. E aqui eu estou falando de alguém que viveu na presença de Deus e aí se desviou. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que a Bíblia fala? Aquele que está em pé, vede que não caia. Não é isso? Não, não é isso não. Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé. Aquele que pensa que está de pé, vede que não caia. Beleza? Interessante é que Davi não caiu naquela hora, né? Ele não caiu naquela hora que a mulher apareceu. Que ele viu a mulher. Ele já estava caindo, ninguém cai assim. Uau! Não, é um processo. Davi não caiu naquela hora, já estava dominado pelas suas paixões carnais. Sempre teve problema com mulher. Quantas mulheres? Quantas concubinas? Quantos filhos? Era muito comum o rei fazer filho. E poucos eram reconhecidos. Já estava dominado pelas suas paixões carnais. Não é? Luxúria, lascívia, prostituição. E não se abria com ninguém, principalmente com Deus. E aí, deu no que deu. Amém? Eu vou encerrar por aqui.